Agora, voltando à minha pergunta de elétrica, outra também, que é uma ação que todo mundo pergunta, né? A Copel, ela faz parte aí das 20 mais do seu método? A Copel, assim como Taesa, ela ficou acho que 1 ano e meio, perto de 2 anos na carteira, também saiu, também fiz vídeo falando por que vendia as ações da Também teve Copel e hater. também teve hater. Então, eu consegui brigar com toda a minha base, né. As pessoas que gostavam de elétrica, Copel, Taesa, muitas ficaram brabas quando eu vendi. Mas brincadeiras à parte, acho que a gente sempre enfatiza aqui, é coisa meio contraintuitiva, assim: "Poxa, as pessoas mandaram hate porque tu comentou que vendeu uma ação". Hã, mas acho que é importante fazer esse tipo de conteúdo para as pessoas irem entendendo, né, como é que funciona o método. E a Copel hoje, assim como o Taesa, ela não tá lá nas cabeças, não. Agora, se a gente fosse falar uma carteira para iniciantes, Ramiro, entendo que tem a questão do seu método, mas o iniciante, por exemplo, ele pode seguir o seu método? E se você tivesse que falar hoje 5 ações para o cara que tá começando, pô, tá começando, sabe, você vai pisar naquela água gelada da piscina, você vai com o dedinho primeiro, não pular de uma vez só. Quais seriam 5 ações? Legal. Eu acho que não precisa seguir o meu método, e isso tem muito claro, assim, porque pra tu ter sucesso, acho que tem que ter clareza sobre o que que tu tá fazendo. E pra mim, clareza tá com um método, né. Não precisa ser o meu, pode ser o que vocês preferem, pode ser o método do Barsi, pode ser, assim, qualquer método que tenha um racional, né, por trás, né. Não sei se é coisa Sim. aleatória, compra ação que começa com vogal, aí não faz nenhum sentido. Mas tem que ter um método, e isso eu é a bandeira que eu levanto, e enfim, quem não tiver um método claro, quem depender de diquinha, quem depender o que que a família tá comprando, o que que o cara falou que vai bombar, o influenciador falou que vai bombar, esse cara ele não vai dar certo consistentemente. Dito isso, tá, uma forma que é muito difícil dos iniciantes começarem, né, citando, vou pedir um licença para não ser exatamente 5 ações, mas uma forma que eu acho que é uma forma bem legítima de investir no longo prazo, que vai tender a dar bons resultados, e tu pode, assim, com poucas participações, tá bem protegido, né, dos principais riscos, é investindo por ETFs. Então, por Legal. exemplo, se fosse escolher 5 ativos, tu é obrigado a comprar só 5 ativos de renda variável. O que que eu iria? Eu iria para um Divo 11, que é o ETF que replica o índice de boas pagadoras de dividendos da B3. Eu iria com certeza no IVVB 11, que replica o S&P 500, né, então a forma de dolarizar a carteira, investir no exterior, com uma compra só, né. Então, se alguém está nos assistindo e pensa: "Não, mas é um ativo só", não, tem 500 empresas por trás desse ativo, né, um ETF é um fundo de índice, então ele replica um índice. E aí se fosse para chegar em 5, compraria um PIB 11, que é o IBRX, né, um índice amplo aqui brasileiro, eventualmente aquele ETF que replica o IFIX, eu nem sei se ele tem muita liquidez hoje, acho que é o XFIX 11. Mas eu procuraria montar uma carteira de ETFs que, assim, com poucas compras, tu tá bem Você não citou o diversificado. Bova 11, que curioso, você não gosta? Não, até não vejo problema não no Bova 11. Eu tenho uma bronca um pouco com o Ibovespa, olhando pro histórico dele, né, o histórico do Ibovespa é muito ruim, perde pro CDI em praticamente qualquer janela, e isso dificulta o nosso trabalho, né, de educadores financeiros que olham no mundo Não, inteiro. quando você compara, o pessoal fala: "Meu, mas não faz sentido, então você tá querendo me educar a perder dinheiro". Exatamente. E no mundo inteiro a gente vê, poxa, no mundo inteiro ações vencer o mercado. E, pô, por que no Brasil não? Mas a gente vai ver a regra de composição de índices, pega um S&P 500. O S&P 500, ele dá maior peso para o valor de mercado. O valor de mercado é maior peso, depois tem o fator de liquidez para ajustar ali as participações. E o Ibovespa, até 2013, o maior peso dele era a liquidez. Então pegava uma empresa e começava a ser muito negociada, né? Eu lembro que tinha uma época que o Eike Batista era capa de Veja, era capa de Isto Era, o capitalista brasileiro, o futuro do Brasil. As empresas mais negociadas por um tempo foram OGX, LLX, MMX e passaram a ter peso grande no Ibovespa. E por conta disso, inclusive, acho que foi por conta das empresas do Grupo X, o Ibovespa mudou de regra em 2014 e passou a dar um peso maior para valor de mercado. Só que essa mudança de regra é de 2014 em diante. De 2013 para trás, eram aquelas regras que fizeram com que Telebrás, por exemplo, em final dos anos 90, tivesse 45% de peso no índice. É muita coisa. Imagina uma estatal de telecomunicações, pô, se a empresa tem 45% de peso no índice, ela cai 10% no mês, ela puxa o índice 4,5% para baixo. Então, o Ibovespa ficou ficando manchado aí na história, por isso que eu acho que criei uma bronca com o Bova 11, mas eu acho que é um bom ETF, porque hoje
as regras do Ibovespa são boas, são parecidas com o do IBRX. Eu acredito que o investidor que tiver BOVA 11 e IVVB 11, mesmo peso, e fazer o rebalanceamento, cara, vai ser um cara que vai ter um resultado muito bom, né? Não é sexy falar isso, né? A gente que produz conteúdo, a gente sabe que não é o que atrai mais as pessoas, não é o que vai fazer as pessoas abrirem o nosso conteúdo, mas vai ter um resultado legítimo. Dá para ser melhor? Acho que dá. Se comprar ações baratas, se forem ações baratas ainda que pagam dividendo, dá para melhorar. Mas com 2 ETFs dá para É o que o Warren Buffett fala, né? Não sabe o que investir, onde colocar o dinheiro nos Estados Unidos? Compra o ETF do índice que você vai estar bem. Compra o ETF do SP 500 que você vai se dar bem. E vai investir nas 500 maiores empresas do mundo.